Fala galera, para mim especificamente é boa tarde, mas para quem for assistir o vídeo no YouTube é boa noite ou bom dia. Meu canal é novo, esse é o primeiro vídeo do canal e estou aqui hoje para falar um pouco de Vasco com vocês, falar sobre as minhas ideias, o que eu estou achando do time, o que eu acho que é necessário e falar do elenco atual, dos últimos jogos, do próximo jogo que vai ter agora com o Boa Vista e né, o confronto contra o nosso rival, o Flamengo. Bom, ultimamente o que eu estou vendo no elenco está tendo um processo muito bom. Só que, obviamente, está precisando de peças, né, para reposição, porque todos nós sabemos que os campeonatos eles têm são vários campeonatos, apesar que o Vasco só vai jogar a Copa do Brasil e o Brasileirão. Mas mesmo assim, nesses campeonatos, pode correr risco de os jogadores titulares se contundir, se machucar, levar cartão e ficar suspenso. Então, durante esse período que o jogador não puder jogar, quem vai ser o substituto? Para poder jogar no padrão que o técnico quer. Então, assim, de momento não tem. Especificamente no ataque, no lugar de Pedro Raul, não tem ninguém. Poderia ser o Figueiredo? Poderia ser o Figueiredo. Mas o Figueiredo também já está machucado. Então, o histórico de lesão já está começando logo no começo das partidas do Vasco. Né? Figueiredo, Orelhano, entre outros jogadores que também estão lá no departamento. Né? Então, assim, eu acho que, no caso do Pedro Raul, ele precisa de uma pessoa para, de uma certa forma, incomodar ele. Né? Porque nos últimos jogos ele está perdendo muito gol. Muito gol mesmo. Isso é um gol assim que você fala assim, puxa, um gol fácil, o cara está perdendo um gol muito fácil. Então não pode perder tantos gols, principalmente da forma que foi fácil. Se você perde um gol que não foi assim tão. Não é um lance fácil de você finalizar, beleza, todo mundo entende, mas teve vários lances que foram jogadas que chegaram até ele, que era só empurrar para o fundo do gol e ele perdeu. Ou era para cima, ou era para o lado. Então, assim, no caso de Pedro Raul, ele tem que ter alguém para incomodar ele, para ele se sentir incomodado, porque ele tem que, né, fazer gol, porque senão pode outro cara entrar no lugar dele. O Lele, né, que está sendo especulado do Volta Redonda, pode ser esse cara. Mas vamos ver se realmente vai acontecer isso. Né? Se não acontecer com o Lele, tem que arrumar outro centroavante para ser o reserva dele imediato, porque vamos supor, e se ele se machucar? Quem vai ser o reserva dele? Tem que ter alguém. E tem que ser um padrão bom. Não adianta botar um cara para ser reserva que o cara não tem um nível de entrar e fazer e resolver. Tem que ser um cara que seja reserva, mas que entre para dar resultado também dentro de campo. Nas laterais também, né? A gente chegou, foi anunciado hoje o Pedro Henrique, se eu não me engano, na lateral, que se eu não me engano é o reserva do Comídia, Rodrigues, que está bem, né? Mas pode ocorrer isso, caso machucar, cartão, tem um reserva, então desse jogador que chegou hoje eu não tenho o que falar, porque a gente só tem como dar nossa opinião vendo o cara tendo jogadas, né? Sequências de jogos, para saber se realmente o cara é bom, pode ser um bom reserva ou não. Mas eu vejo no Paulinho um bom lateral também. Só que ele precisa de sequência de jogo, porque se eu não me engano ele só teve 2 oportunidades até agora no profissional. Né? E foram pouco tempo dentro de campo. Na outra lateral, que eu acho que se eu não me engano é a lateral direita, precisa também de uma reserva. Porque os que tem, quando entra, não dá um resultado satisfatório. No gol não se discute, né? Jardine e Ivan. Show de bola. Agora, meio campo. Preciso de um meio campo. Volante. Já aí ninguém se comenta, né? Porque é o titular absoluto. Aí tem essa questão do Marlon Gomes,
voltar, mas também o pessoal está numa expectativa tão grande de Marlon Gomes que não estão parando para pensar. Porque às vezes o cara volta de lesão e não volta tão bem. Né? Às vezes ele vai precisar de uma boa sequência para poder voltar ao seu padrão, jogar bem de novo. Porque às vezes quando o cara entra em contusão, às vezes ele entra meio desconfortável, né? Um pouco desconfiante, porque com receio ou até com medo de poder se machucar novamente. Aí tem essa questão do André, se vai voltar, que dizem que vai voltar, né? Que tá se acertando aí. Mas, tipo assim, o André não é uma coisa definitiva. Se vamos supor, se for no máximo é até o final do ano, esse empréstimo. Né? Que, claro, quando virar o ano, já vai ser outro planejamento, né? Então, pode ser contratado outros jogadores. Mas aí seria assim, o meu campo sem um camisa 10, com Jair, Marlon Gomes e Andrei. Mas, tipo, será que Andrei e Marlon Gomes vão ser sempre regular? Porque pode ocorrer de jogar uma partida boa, outra não muito boa. Jair, todo mundo já sabe que Jair já é rodado, que é um cara que ele tem aquela sequência, né, de, de bons jogos, né? Já Marlon Gomes e André você não tem, apesar de ser muito jovem, todo mundo sabe que tem às vezes tem essa baixa, né? Um jogo joga muito bem, show de bola, outro já não joga tão bem. Né? E agora os jogos vão ser bem mais pegados. Então você não tem como ter assim, saber se realmente eles vão jogar tão bem como jogaram antes, porque antes eles estavam jogando um campeonato que era mais fraco, que não era tão pegado assim, né? Que não tinha adversários mais qualificados igual vai ter agora, né? Porque esses caras que os times adversários, obviamente, eles analisam o outro, então eles vão fazer o quê? Eles vão botar marcação no melhor jogador do time. Vai botar dois em cima do cara, né? Dependendo. Não vão deixar o cara livre para fazer a jogada, sabendo que o cara é um diferencial. Não vai. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa contratar um camisa 10, mas precisa contratar uma camisa 10 que realmente venha para jogar e fazer a diferença. Não adianta chegar e contratar qualquer um. Porque vai além de estar jogando dinheiro fora, né? Pode ser que o cara pegar um espaço de outro cara que seja até um pouco melhor que ele. Então, não dá para contratar qualquer um. Tem que realmente contratar um cara que venha para resolver, um camisa 10. Por enquanto, a formação ela está dando bons resultados, bons frutos. Né? Agora vamos ver no decorrer se ela vai continuar nessa progressão. Porque você vai começar a pegar time mais fortes, mais bem encaixado taticamente, para ver como é que vai ser essa questão do time nos jogos diferentes um do outro, porque você vai pegar jogos com time que vai jogar fechado contra você e vai jogar pela uma bola, né, no contra-ataque. Vai ter time que é um time que joga mais pro ataque, que tem um time mais qualificado, que tem jogadores mais qualificados, mais habilidosos, mais de velocidade. Como é que você vai ver essa questão desses jogos? E eu acho assim, o Vasco nesses últimos jogos, ele não levou gol, mas também porque também não foi exigido tanto, né? Então, eu acho que quando o Vasco pegar um jogo com um time que vai, entre aspas, assim, tá sufocando ele, né, lá na defesa, aí a gente vai ter a certeza se realmente a defesa tá boa ou não. Apesar que Capasso vai estrear, mas eu acho que vai estrear só contra o jogo contra o Flamengo, né? Porque falta regularizar os papéis ainda. Léo tá muito bem mesmo. Mas Léo, ele é mais. Você vê o Léo, que é chamado Léo Pelé, você vê a questão dele, ele tá bem porque ele sai muito para distribuir o jogo, né? É um zagueiro rápido,
né, de bons toques, que tenha um passezinho bom, mas a gente também tem que ver na questão na hora que for atacado, né? Ele recompõe bem, mas vamos supor, no 1 contra 1, como é que ele vai se comportar? Nas jogadas aéreas, que o Vasco estava tomando muito gol, né? E nesses últimos jogos não teve muita jogada aérea dentro da área do Vasco. O Vasco que estava no ataque tendo várias jogadas aéreas, né? Com o avanço do Piton, com o avanço do Pumídia. E segundo informações, eu vi que pode ser que o Lucas Piton nem jogue contra o Boa Vista, porque ele tá com um problema que eu não lembro qual. Então, e aí? Quem vai jogar no lugar dele? Já não vai ser um cara que não vai jogar da forma que ele joga. Então, também tem que ter um lateral direito, né, se eu não me engano, para quando ocorrer esse tipo de coisa, de contusão, cartão, ter um substituto para dar um resultado, pelo menos, não que seja igual, mas que seja parecido, né? Então, eu acho que a formação ela tá boa, mas tem que ver com o decorrer dos jogos. Foram poucos jogos com os times que não foram assim de totalmente peso para você testar realmente, né? O primeiro jogo foi contra o River Plate, beleza, levou aquele sufoco e tal, mas foi o primeiro jogo, tudo bem. Aí você pegar o Botafogo, o Fluminense, pronto, o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem, mas no vacilo tomou 2 gols. Pronto. Enquanto o Botafogo estava jogando bem, aí foi 2 expulsos do Botafogo. Poderia ter aproveitado, tá com 2 a mais, meti uma goleada, não queria saber, ó. Meter uma goleada. Por quê? Vai dar mais confiança. Mais confiança. E parece que depois que expulsou o Vitor e o Vasco estava com 2 a mais, parece que parou de jogar. O 11 contra 11 estava jogando bem, muito bem. Depois que teve 2 a mais, deu uma desacelerada. E era para ser justamente o contrário, para você acelerar mais ainda, tentar fazer gol, dar uma goleada para dar mais confiança para a equipe. Então, os únicos 2 jogos assim que o Vasco teve agora né, de altura foi o Botafogo e o Fluminense, que não é de tanta altura assim. Eu acho que a gente vai só ter noção mesmo quando for contra o rival, né? Infelizmente. Que tem um time mais qualificado, um jogo contra o Palmeiras que a gente vai pegar no Brasileirão, contra o Atlético Mineiro, que aí tem é um elenco bem melhor, então a gente vai ver, aí vai ser o teste de fogo para realmente você ver até onde a equipe consegue chegar e as carências realmente. Porque no início também você não tem como ver as carências, né? Porque você pega muito time pequeno, principalmente no Carioca. Né? A gente sabe que é muito time pequeno. Você só vai ver mesmo quando pega um clássico. Mas clássico é aquela coisa, mesmo que o time seja um pouco fraco que o outro, mas clássico, por ser clássico, ele acaba não sendo daquela forma. A gente viu clássicos aí que o Vasco não tem aquele time todo, não jogava bem, mas quando era no clássico, o pau comia. O pau comia, os caras jogavam de igual para igual no clássico. Agora, quando era em jogo normal, com um time pequeno, perdia para o time pequeno, levava o sacola ali, um sufoco. Mas no clássico, os caras iam jogar com sangue nos olhos. Então, assim, eu tô com uma confiança muito grande com a equipe, com o elenco, mas também tem que ter o planejamento de ter os reserva, porque até agora o Vasco não tem reserva para as funções. Só tem para algumas, mas a maioria não tem. Reserva do goleiro, tá ok. Tanto faz Jardine como Ivan. No ataque, no lugar de Pedro Raul, no momento não tem. Não tem. Tá precisando de ponta de velocidade. Tá. Porque o Orelhano chegou para ser o ponto, se eu não estiver errado. Mas está no departamento ainda. Né, tentando se. Parece que não se adaptou muito bem e tal, tá tendo tratamento. Na outra ponta tem o Gabriel Peck.
Tá começando bem, tá jogando super bem, mas também vamos supor, até quando, né? O Gabriel Peck vai continuar nesse ritmo, né? E quando se machucar? E quando for levar cartão e não poder jogar? Quem vai ser substituto? Vinícius? Porque Vinícius já teve várias e várias oportunidades há vários anos. Ele não tem esse futebol, todo mundo sabe. Então, não é um substituto. O Figueiredo pode ser um ponto, porque ele também tem velocidade, tem corpo para isso. Mas também está machucado. Tem o outro menino lá, Egnaldo. Ano passado jogou super bem, mas esse ano não tá conseguindo jogar a bola que ele jogou ano passado. Então, assim, são garotos que não dá para você cravar que vai jogar bem o campeonato todo. Tem que ter um cara ali para chegar, para ser titular absoluto, que você tenha certeza que aquele cara ali durante aquele campeonato, ele vai te entregar um bom desempenho. Claro que pode ocorrer de se machucar, né, levar cartão e não jogar. Aí sim, tu coloca, deixa esse menino que estão jogando até bem, né, até bem, mas que, claro, por ser novo, ele pode ter baixa. Tá jogando bem, tá, mas vai ter uma hora que vai cair de rendimento. Aí você deixa lá na reserva. Porque tem muito jogador da base. Olha quanto jogador da base tem. Não quer dizer que não é para ter. Tem que ter. Mas tem que ter jogador da base que você sabe que vai jogar bem e vai ter um bom rendimento, não só de um, dois jogos, que vai na temporada, né? E que você está vendo que é um jogador que realmente merece ter aquela oportunidade no, no time elenco principal. Porque ela tem Vinícius, Figueiredo, Egnaldo, Marlon Gomes, Paulinho, 5 jogadores da base que eu estou lembrado. Eu sei que tem outros, mas eu não tô lembrado exatamente os outros jogadores que tem. Então são muitos jogadores da base para compor um elenco profissional para 2 campeonatos importantes, como Copa do Brasil e como Brasileirão. Então, esses jogadores e essas funções que eles estão ocupando, tem que ter jogadores fora eles. Eles não têm que ser reserva absoluto. Não pode ser assim, suponhamos um terceiro reserva, né? Terceiro reserva. Agora, claro, você tem jogador assim como o Figueiredo é um jogador forte, que tem habilidade, que bate bem, que tem corpo. Esse sim precisa de sequências, porque você sabe que qualquer lugar que você colocar, ele é polivalente, como se fala, né? Ele, ele vai lá, ele luta, ele briga, beleza. Mas nem todo jogador dessa forma, né? Responde dessa forma. O Galaza também está ali, mas o Galaza não está indo muito bem. Então tem que contratar jogadores para algumas posições. Eu acho que de volante não precisa, não. De volante não precisa. Porque estavam querendo contratar, né, para o lugar do Andrei, que foi vendido. Mas se o André vai ficar até dezembro, então não precisa você se preocupar nessa questão de volante, porque você pode contratar no final no outro ano, né? Mas, entre aspas, né? Eu acho que precisava de mais um volante, porque assim, até quando você vai saber que o André vai jogar, ou o próprio Marlon Gomes, né? Então, de uma certa forma, também tem que ter um volante. Pontas, tá faltando de ponta. Tá faltando pelo menos de um lateral direito. Na zaga, a gente também temos que ver como é que vai se comportar o Capasso, né? Porque dizem que é um bom zagueiro, mas a gente não sabe mesmo de verdade, porque você só tem como saber na sequência do jogo como vai ser o desempenho dele. O Léo, por enquanto, está indo muito bem, mas quem são reserva? Anderson Conceição, beleza. Não é dos mais ruins, né? Dá para ser um reserva. Agora fora Anderson Conceição. Miranda está indo bem. Agora,
Mas é porque o Miranda também não está sendo muito exigido como um zagueiro. Porque o Miranda ele não tem uma boa posição quando é jogada aérea. Uma boa colocação em jogadas aéreas. A gente sabe que o Vasco levou muitos gols em jogadas aéreas. Então, assim, Miranda também é novo. Então, não dá para você confiar em Miranda ser o titular. Ele tá sendo nesses últimos jogos porque não tem o que fazer. Capaz não pode jogar. Então, tem que ser ele. Poderia ser Conceição, mas não sei porque da escolha de Miranda. Assim, eu sei que Miranda tem uma coisa que o Barbieri gosta, né? Tem uma boa saída também, só que tem a deficiência de jogadas aéreas, né? Então tem que ver também uma questão pelo menos de mais um zagueiro, porque como eu falei também pode ocorrer de o zagueiro se machucar. Bom, então é isso. Eu acho que dá para ter uma boa esperança, mas também tem que se preocupar e não ficar relaxado nessa questão de porque o time está indo bem, não precisa contratar algumas posições, e precisa, porque como o Vasco foi montado do zero, ele ainda tem carências em alguns setores, principalmente na reserva, que não tem. Jogadores reserva para quando precisar e colocar para jogar, corresponder. E em algumas posições não tem. E eu acho que os testes de fogo mesmo, como eu falei, vai ser jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, que são times, né, que estão bem fortes em elenco. Então, assim, eu, como eu falei, eu tenho uma. De momento, eu estou numa confiança que o time está melhorando integralmente. Né? Que tá uma melhora muito boa. Mas a gente tem que ver no decorrer de cada rodada. Porque tem algumas partidas que o Vasco tem a oportunidade de dar uma goleada e não goleia. Não tem a oportunidade de aproveitar a oportunidade e não aproveita. Pedro Raul está perdendo muito gol. Nesse último jogo ele perdeu muitos gols fácil. Muitos. Muitos. O pessoal está falando que Pedro Raul está meio. Como se estivesse meio incomodado porque está perdendo os gols. E está ficando muito. Como se fosse nervoso. Por isso que está perdendo gol. Mas tipo, é um jogador já experiente. Então não vejo motivo dele estar ansioso, algo do tipo. Não vejo. Segundo informações, que no Goiás, ele fez. A maioria dos gols que ele fez, gol de um toque só. Igual chamam com o Germancano. De um toque só. E, e já aqui no Vasco, a gente vê que não é de um toque só. Geralmente, quando ele pega a bola, ele quer fazer mais do que um toque só. Ele quer limpar, ele quer driblar para bater, ele quer fazer outra coisa. Não chegou, bateu, pá. Não. Então, assim, espero que Pedro Raul ele consiga desempenhar um pouco melhor nessas chances que ele está tendo. Porque vai ter jogos muito decisivos que o cara precisa fazer gol. Nesse, beleza, ele perdeu uma carrada de gol, tudo bem. Era um time fraco. Mas aí tu vai pegar um clássico. Aí tu perde o tanto de gol que tu perde, o adversário vai lá, mete um, dois, pronto. Ganhou, igual o Fluminense. Gol contra o Fluminense. E aí? Você teve a chance de meter um, dois, três gols e perdeu. Aí o cara foi lá para meter só um e pronto, ganhou. Na primeira oportunidade que o cara teve, eles lá fizeram um gol e pronto. E ganhou a partida. E você que teve duas, três, quatro, cinco, seis chances de fazer o gol, não perdeu todas. Então tem que colocar a bola para dentro do gol, nas chances que tiver. Porque vai ter jogo que vai ser extremamente importante você ser decisivo.
Você colocar a bola para dentro. E são esses jogos que aí, se você acontecer isso, do jogador ter várias oportunidades no clássico, em jogo decisivo, né, de fazer vários gols e perder, e o adversário for lá e meter um ou dois gols, porque você não teve a efetividade de fazer o gol quando você teve a chance e eles tiveram, vai ser criticado, a torcida vai cair em cima. Vai ser totalmente cobrado. Então, assim, tem que ser visto isso também. E, claro, o jogador ele também tem que cobrar um pouco, isso um pouco dele, mas também não é chegar e ficar naquele desespero de fazer gol de todo jeito. Não, não é assim. Treina a parte, ó, eu sei que eu não estou perdendo muito gol, não tá, vou treinar um pouco essa parte aqui de finalização, isso e aquilo, para aprimorar mais. Porque quando não é o PEC que está fazendo um gol, porque o artilheiro ultimamente é o PEC, né? PEC, Pedro Raul. Mas de uma certa forma o PEC está sendo bem mais efetivo. Assim, está tendo uma precisão bem maior. Porque a pouca oportunidade que o PEC tem, ele está conseguindo fazer. E Pedro Raul, o carro de gol que ele está tendo, ele não está conseguindo fazer. Então, assim, gente, essa é a minha análise por completo do time. É, como eu falei, estou começando o vídeo agora, esse é o meu primeiro vídeo. Se você puder se inscrever no canal, eu agradeço. Se puder dar aquele like, eu agradeço também. Espero, né? E com certeza a gente vai ser uma família, como já somos, mas claro, a gente não se conhecemos. Então, a partir desse canal, a gente começar a se conhecer e montar uma família de vascaínos, seja do Nordeste, seja de onde for. Eu sou do Nordeste, né? Sou vascaíno do Nordeste. Então, assim, a gente vai montar uma família através do canal, né? Discutir sobre o Vasco, campeonatos, resultados, partidas. No começo, eu não tô do canal, eu não tô assim, como é que eu posso dizer, totalmente organizado para fazer porque a minha ideia é também fazer lives, mas eu não tenho como fazer live no momento, porque eu não estou com equipamento ainda para isso. Então eu estou começando aqui com uma coisa simplesinha. Então no momento eu vou gravando só vídeo, é, não vou garantir sempre, porque eu trabalho e eu não tenho os tempos que eu tenho só final de semana. E às vezes aqui em casa tem um barulho, aí tipo, para mim gravar vídeo com barulho não dá certo. Então tem que esperar um dia que esteja mais tranquilo para mim poder fazer um vídeo e poder postar para vocês. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Possa se inscrever, indicar para os amigos. E se der tudo certo, ah, depois dos jogos que o Vasco tiver, gravar um vídeo comentando o que eu achei da partida, do resultado e etc. Bom, gente, então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Agradeço a quem for assistir o vídeo, que vocês possam colaborar com esse novo canal. E, como eu falei, como é que a gente possa criar esse vínculo e criar uma família de Vascaíno. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.